Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo, as melhores cabeças. Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais, é mais em tudo. Ford Mega Veículos, viva o novo. Para quem gosta de aventura, para quem gosta de cultura e história, tem que estar assistindo esse programa. A Expedição Rondônia Ford encarando a BR-364, cortando o estado de Rondônia de ponta a ponta, mostrando para vocês cada retalho da nossa identidade. Calixto da Amazônia de Ventre, qual será a aventura de hoje do Trilhando a História? Será o Vale das Cachoeiras, que fica aqui no município de Teixeirópolis, aqui a 40 quilômetros daqui de Paraná. Depois aqui dessa região do Vale das Cachoeiras, a gente vai com destino a Jaru, Ariquemes, até chegar em Porto Velho, onde a caravana Ford, em 1960, mais precisamente no dia 28 de dezembro, chega na região, consolidando então toda a sua trajetória. Continue aí conosco no Trilhando a História. Trilhando a História. Chegamos na vila de Ariquemes, aí pronto, já não teve mais problema com a gente não, porque era uma estrada já muito antiga, apesar de não ser uma estrada de dar tráfego no inverno, mas já andava carro. E foi até chegar em Porto Velho, foi tudo legal. Bom pessoal, chegamos então aqui no Vale das Cachoeiras, numa região aqui de Teixeirópolis, uma trilha que leva a uma cachoeira. Nessa época, não é uma época de muita chuva nessa região. Mas a gente vai tentar pelo menos mostrar para vocês o paredão do que na época de chuva fica essa grande cachoeira nessa região que já é chamada, na região de Rondônia, por Vale das Cachoeiras. Vamos lá então trilhar essa história. Tem uma coisa que o Trilhando a História gosta, e esse apresentador também, é aquilo que tem muito a ver com a natureza, a água, paredões e cachoeiras. A gente já está ouvindo a intensidade, o barulho dessa cachoeira aqui no vale. Estamos chegando bem perto, vamos descer essa escadaria. Aliás, local próprio para o turismo de aventura. Com certeza você vai ser bem recebido. Pra deter este planeta, nem mentira fictícia, partindo-se da premissa tratar-se de evolução, me ver-te como é premente, me proteger de patente. Quando alguém chega em Rondônia e pergunta a você o que se tem para fazer, o que tem de bonito em Rondônia, basta olhar essa cachoeira de mais ou menos 50 metros, um pouco mais de 50 metros, aqui entre Urupá e Teixeirópolis. Claro que Rondônia, esse estado natural de belezas ecológicas, merece ser preservada. A gente sabe que existem mais de 50 cachoeiras em todo o estado de Rondônia, algumas em reservas florestais, reservas naturais e algumas outras, um total aí de mais de 50 também em reservas particulares. Essa está disponível para todos vocês. Basta vocês virem aqui entre Teixeirópolis e Urupá contemplar esta beleza que é formidável. Amazônia, rio, é estrada, é um corredor de canoeiro. Já devidamente preparado, é claro que a gente não ia ficar só contemplando essa cachoeira e essa natureza. A gente vai curtir um pouco desse ambiente. Já nos falaram que a água é extremamente gelada, mas não impede a gente sentir também essa energia, esse espírito de aventura que é viver na Amazônia. Call me crazy if you got it in you, but these
people don't seem to mind. Sweet vermouth, now you're telling me the truth. A little stubbornness. Depois de a gente ter tido o enorme prazer de conhecer o Vale das Cachoeiras entre Urupá e Teixeirópolis, nós chegamos então a Ariquemes. Estamos aqui num bairro muito antigo, o bairro Marechal Rondon, que tem esse nome não por acaso. É nesse ponto que, no passado, a região de Ariquemes começa a se originar. A nossa intenção hoje aqui nessa região é mostrar para vocês uma das antigas estações telegráficas nesse eixo entre Vilhena e Porto Velho, que o Rondon também deixou nessa região, que hoje é um museu, onde é possível a visitação e as pessoas terem contato com um pouco da história de Rondon, de Rondônia e também, claro, de Ariquemes. De cordeiro, carta de caminha, colonização. Aves de rapina, capelas cistinas são símbolos de dominação. Vídeo ver o peso, fortes e mosteiros, sim. Cabana, Gembrão, Macunaíma, Amazônia. Chegando aqui no Museu Rondon, na localidade de Ariquemes, de cara ficamos impressionados com essa estrutura. Uma antiga caldeira trazida por Rondon para essa região de Ariquemes entre 1913 e 1914. Essa estrutura de caldeira, enorme, pesada, e a gente fica imaginando como deve ter sido difícil trazê-la para cá, para a floresta amazônica, era utilizada numa colônia indígena chamada Papagaio. E essa colônia indígena Papagaio, criada por Rondon, no futuro inclusive vai motivá-lo a criar o SPI, o Sistema de Proteção ao Índio. Foi a maneira então de ele criar essas pequenas colônias para ensinar os índios um pouco da cultura branca, para que o impacto fosse minimizado em relação ao contato com a civilização humana branca que chegaria a essa região. Nem tão humana assim. Porque todos nós sabemos que nessa região de Ariquemes tivemos muitos conflitos indígenas, principalmente na década de 70. Mas visando imaginar que no passado homens trouxeram a modernidade do século XIX para o século XX, essa caldeira, para meio da floresta amazônica, é impressionante o desafio que era viver nessa região. Aqui no Museu Rondon tem um local muito especial destinado às comunidades indígenas. Também não poderia ser diferente devido à relação que Rondon teve no seu passado com as comunidades nativas. Você tem a oportunidade de conhecer um pouco da história, da trajetória e da cultura dessas nações que sofreram com a ação do homem branco nessa região da Amazônia. Uma maneira de preservar a sua identidade e cultura para que hoje, no presente, no século XXI, possamos ter contato um pouco ainda com essa trajetória e com essa história. Temos também ainda, aqui no Museu Rondon, em Ariquemes, contato com artesanato, com objetos pessoais fabricados a partir de vegetação e folhas da própria floresta amazônica. Uma maneira que o índio sempre nos mostrou quanto você pode utilizar a natureza de maneira sustentável, em benefício, mas sem prejudicá-la. Agora sabemos que na década de 70, aqui na região de Ariquemes, já durante o século XX, 21 de abril de 1974, foi criado pelo regime militar 2 projetos de assentamento dirigido, o Burareiro e o Marechal Dutra, que assentou mais ou menos aqui em torno de 10 mil famílias. Um impacto social, cultural, ambiental assustador, levando um confronto do homem branco, camponês, com as comunidades indígenas, principalmente os índios Uruê-Uauau. O homem branco com a arma de fogo e o índio protegendo suas terras com a flecha. Esse confronto social, cultural, acabou deixando marcas irreversíveis. E esse legado a gente também deve refletir sobre como nos relacionar hoje no presente, no estado de Rondônia, que tem a sua história e sua cultura que merece ser também preservada. E essa história da destruição indígena em Rondônia, a destruição em primeiro lugar demográfica e em segundo lugar uma destruição social, cultural, que seria inevitável, né? Felizmente, as profecias mais assustadoras, como a de Darcy Ribeiro, por exemplo, de que os índios simplesmente desapareceriam e suas formas de vida também,
não se concretizaram. Eles souberam resistir, grupos como genericamente chamados Uruê-Uauau na região central. Não só eles resistiram, embora tenham sofrido uma depopulação violenta, como hoje estão com a população em recuperação. O que há de interessante é, graças a essa população indígena e depois as políticas, a partir dos anos 90, quando as políticas ambientalistas são reforçadas, e aí sim, alguns projetos de desenvolvimento como o Planaflora exigiram que essas reservas fossem demarcadas. Aqui no Museu Rondon a gente pode ter mais ou menos uma leitura do que foi no passado o primeiro e segundo ciclo da borracha. Homens que vinham para cá, que migravam do Nordeste brasileiro principalmente, para tirar da floresta uma maneira de sobrevivência. E o que a gente vê aqui é o resultado dessa matéria-prima, a pela de borracha. Vocês vão ver em algumas imagens antigas, em que o homem defumava essa pela de borracha. Ele jogava aqui o látex que ele colhia nos seringais e nas locações, defumava para atingir esse formato e facilitar o seu transporte e a sua comercialização. Mas de que maneira ele fazia isso? Justamente através desses instrumentos que nós temos aqui também no museu. A poronga, um tipo de chapéu ou capacete muito peculiar, qual tinha uma lamparina que auxiliava iluminando parte do tronco da árvore onde era sangrado e retirado o látex. Nós temos aqui a machadinha do seringueiro, a faca do seringueiro, o sapato que ele mesmo produzia com produtos e matérias-primas da floresta, como o próprio látex, a bolsa, tudo isso extraído de maneira sustentável, responsável, preservando o meio ambiente e a floresta amazônica. Elevador, que o vento me eleve de ultraleve, de deltolec, de mobilete, para o fundo do cometa. Saímos dessa localidade tão importante para o estado de Rondônia e seguindo, claro, a BR-364, como no passado, em 1960, ainda 029, aqueles homens desafiaram a floresta amazônica, a famosa Caravana Ford. Indo de Ariquemes a Porto Velho, encontramos o caminhão da Ford, uma família com um problema aqui mecânico a ser resolvido. Mas imagine que no passado, na década de 70, muitas famílias vinham do sul do país, a partir da BR-364, antiga 029, por onde passou a Caravana Ford. E essa estrada não era pavimentada. Eles enfrentavam grandes atoleiros e grandes dificuldades, mas ainda acreditavam nesse futuro, nesse progresso e nesse desenvolvimento. Vinham com a mudança e com a família para Rondônia, acreditando nesse estado de amor. E eu testemunhei um acontecimento de proporções bíblicas. E testemunhei a chegada de 1 milhão de imigrantes num único ano em Rondônia. Eram gaúchos, paranaenses, principalmente paranaenses, catarinenses, chegando em grandes levas. Eu lembro que uma vez eu fiquei postado nas margens da rodovia 364, entre Vilhena e Ji-Paraná, marcando no meu relógio os caminhões de mudança que passavam. Era um a cada 5 minutos. Naquela estrada coberta de poeira, um cenário de faroeste, uma ocupação atabalhoada, financiada pelo Banco Mundial, de destruição do meio ambiente, da floresta, sem nenhum planejamento, ainda eco do Brasil grande, do regime militar que havia acabado, mas a sua obra continuava meio que a revelia. Depois de uma viagem longa de Ariquemes a Candeias, o Jamari, neste ponto a Caravana Ford permaneceu até o dia 25 de dezembro de 1960. Na oportunidade, a figura de Paulo Nunes Leal, governador então do território desta região, veio ao encontro desses aventureiros e pioneiros da 029. E aqui então compartilhou com eles a alegria de estar recebendo eles na nossa região. Posteriormente, apenas no dia 28 de dezembro, eles conseguiram chegar a Porto Velho e a partir dali houve uma grande festa por conta da chegada da Caravana Ford. Espero que todos vocês tenham gostado do Trilhando a História de hoje. Aguardo todos vocês na semana que vem com mais uma aventura do Trilhando a História na Expedição Rondônia Ford. Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais é mais em tudo. Ford Mega Veículos, viva o novo!
Trilhando a História.